Continuar. Tá? Só recapitular o que a gente já tinha comentado, a gente já tinha conversado. Nossa, o café tá bom hoje. Não fui eu que fiz. O café tá bom. O que a gente já tinha conversado sobre geometria molecular? Primeiro, o que a gente tinha conversado sobre ligação química? A gente tinha conversado sobre ligação química e a gente tinha falado o seguinte: ligação química é a forma que os átomos se encontram, né? Uma das formas que os átomos se encontram para atingir uma estabilidade, né? E aí eu falei para vocês que existem três tipos de ligação química, que é a ligação covalente, a ligação iônica, eu sempre falo molecular, aí vocês não vão entender, mas a ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica. Então eu falei para vocês que existem esses três tipos de ligação. E aí a gente estava trabalhando a questão agora da geometria de uma molécula, né? E o que é essa geometria? Eu contei para vocês na última aula que essa geometria é o jeito, né, que as moléculas vão se organizar no espaço. Tá? Por quê? A ligação química, ela está falando apenas dos átomos. Ela não está contando com os elétrons que não estão formando ligação. Está contando apenas os átomos. Já a minha geometria, ela fala de tudo. Ela fala dos elétrons que estão compondo a molécula como um todo, tá? E aí eu dei um exemplo muito clássico, né? Se vocês saírem da Master, forem para outra escola ou forem para outro país estudar, que eu acredito que vocês vão fazer isso, porque vocês devem fazer isso. Eu só não fiz isso ainda por falta de capital. É o seguinte, eu dei uma ideia para vocês. Nossa senhora, já começamos bem. Eu dei ideia para vocês da ligação da água, né? H2O. Eu falei para vocês da geometria e da ligação de moléculas de água. Ok? E aí, eu pedi para vocês montarem a ligação, né? A gente montou juntos a ligação da molécula de água. E aí, vocês me falaram o seguinte: ah, professor, o oxigênio ele é do grupo 16, significa então que ele tem 6 elétrons em volta dele, e o hidrogênio ele é do grupo 1, significa que tem 1 elétron em volta dele. Então, a geometria dessa estrutura aqui ficaria mais ou menos assim: oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E os dois hidrogênios em volta, hidrogênios do grupo 1. Seus hidrogênios do grupo 1, eu vou colocar, em vez de eu colocar aqui, eu vou colocar aqui, para vocês verem uma coisinha. Vou apagar esse aqui. E aí você me montaria a ligação. Detalhe, do jeito que eu mostrei para vocês da última vez, que era desse jeito assim, deixa eu mostrar direitinho, do outro jeito que eu mostrei. Do jeito que eu mostrei para vocês, na última aula, era difícil você ver geometria molecular, a geometria da molécula da água, né? Então, olha primeiro, deixa eu até selecionar isso aqui, que eu vou colocar para o lado de cá, e eu quero que vocês observem por hora. Observa só essa estrutura aqui que eu acabei de fazer, essa ligação. Observa ali, oxigênio no centro, com 6 elétrons em volta dele.
hidrogênios em volta dele, né? Cada um dos hidrogênios fazendo uma ligação. Aí eu, opa, aí eu perguntava assim para vocês, pessoal, isso é uma estrutura ou é uma geometria? E aí vocês tinham que falar assim para mim, professor, isso é uma estrutura. Por quê? Porque o átomo central, ele tem pares de elétrons e esses pares de elétrons, eles estão distorcendo a molécula, né? A molécula está sendo distorcida e nas ligação nessa estrutura que o senhor acabou de fazer, não está mostrando. Isso seria o Felipe, aluno, falando. Mas vocês, como alunos, né, como os meus alunos, não precisam falar assim com termos tão técnicos. Então, o que vocês falariam para mim? Eu perguntarei novamente a mesma pergunta. A pergunta é a mesma. Isso que eu acabei de desenhar é uma estrutura, é uma geometria ou é as duas coisas? Aí você me falaria assim, professor, isso é uma estrutura porque tem elétrons. Opa, caiu aqui. Só tem... Peraí. Eita. Peraí, mais um gole de café. Você me falaria assim, professor, isso é uma estrutura, não é uma geometria. Por quê? Porque eu não estou levando em consideração os elétrons que estão ali. Só isso. Né? Então, uma estrutura não leva em consideração os elétrons do átomo central. Já uma geometria leva em consideração os elétrons do átomo central. Aí, como eu falei para vocês, o que é a geometria? É o jeito que a molécula vai se encontrar no espaço. E aí, eu mostrei agora, acabei de desenhar agora, uma outra forma de representar a molécula de água. Né? Observa a outra forma que eu coloquei. Vou puxar ela agora para o lado de cá. Novamente, oxigênio no centro, com 6 elétrons e duas moléculas e duas ligações de hidrogênio. Agora, vamos lá. Qual que é a diferença desse átomo de oxigênio aqui, desse jeito que está fazendo as ligações, para este átomo de oxigênio fazendo essas ligações aqui? A diferença é que se eu observar o oxigênio formando as ligações com os hidrogênios, ele está num processo de angulação, tem um ângulo ali, tá vendo? Os elétrons do oxigênio, eles estão apertando a ligação. Esse processo nós chamamos de geometria. E percebam que eu fiz aqui a geometria praticamente automática. Eu não precisei mostrar, né, fazendo a distorçãozinha. Por quê? Porque do jeito que eu desenhei, dá para ver a geometria. Né? Então, do jeito que você vai desenhando a molécula, fica mais fácil de você ver geometria ou não. Né? Antes de eu seguir, eu vou pegar aqui e vou colocar uma molécula mais aleatória. Uma outra molécula mais aleatória. Nossa, tem tanta molécula na minha cabeça. Vamos colocar essa aqui. Outra que nós fizemos na última aula. NH3. O nome disso aqui, amônia, utilizada para... Opa! O nome da estrutura que leva em consideração os átomos ou os elétrons do átomo central, ou Gabriela, se chama geometria molecular, tá? Então, deixa eu até colocar isso aqui do ladinho para vocês não me esquecerem. Então, não leva
em consideração os elétrons não ligantes. A gente vai chamar assim, tá? Elétrons não ligantes. Elétrons não ligantes. Ligação. Leva em consideração os elétrons não ligantes. Geometria. Ok. Tá aí na tela para vocês. Então, se eu levo em consideração os elétrons não ligantes, eu chamo de geometria. Se eu não levo em consideração esses elétrons não ligantes, eu chamo de estrutura. Ok. Agora vamos desenhar, né, da amônia, NH3. Amônia que é usada como conservante, que também é utilizada como um dos compostos, né, para descolorir pelos, né, é um pouco agressivo a pele, mas tudo bem. Vamos lá, vamos desenhar a ligação e depois a estrutura. Se eu desenhar a ligação do NH3, fica sendo assim, ó, nitrogênio do grupo 15, com 5 elétrons em volta dele. Então vamos lá, nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons em volta dele. Hidrogênio do grupo 1, então forma. Nossa Senhora. Aí eu perguntaria para vocês, isso aqui é uma ligação ou é uma geometria? É uma pergunta. Vamos ver as respostas. Ligação. Muito bem, isso aqui é uma ligação. E se isso aqui é uma ligação, como é que faz para eu mostrar a geometria? A geometria da amônia é simples. Só que aí, e novamente, eu esqueci de trazer o modelo aqui para vocês verem. Ai, que coisa. Nesse momento, eu quero que vocês imaginem na cabeça de vocês, fecha aí o olhinho e imagina na cabecinha de vocês a patinha de uma galinha. Ok? Imaginando a patinha de uma galinha. Vamos lá, olha o exercício. Imagine uma pata de uma galinha. Como que é uma pata de uma galinha? A pata de uma galinha não é assim? Desse jeitinho? É a mesma coisa dessa estrutura, dessa geometria. Funciona o quê? Essa partezinha aqui em cima seria onde tem os meus elétrons. E a partezinha aqui embaixo seria onde estão os hidrogênios. Então, ficaria mais ou menos assim. Então, a ideia
da patinha de galinha é justamente isso, tá? Para vocês verem a distorção do elétron, né, nas moléculas. O que a gente fez aqui foi só uma revisão do que a gente já tinha trabalhado, né? Então agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha. Essa tabelinha fica mais fácil, porque se a gente pensar numa tabela, significa que tudo vai se repetir, tudo vai ser igual, tá? Então é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos ver a tabelinha. Observa a tabelinha. Esses aqui são alguns exercícios que nós vamos fazer depois, tá? A gente vai fazendo passo a passo deles. Mas olha, essa aqui é a tabelinha. E eu vou ensinar vocês a fazerem a leitura da tabelinha, tá? Presta atenção, ó. Aqui nessa tabelinha, a gente tem número esférico, número de pares isolados e o nome da geometria. Quando eu estou falando de número esférico, eu estou falando de tudo que está em volta do átomo central. Não importa se é elétron, não importa se é átomo, tudo que está em volta do átomo central eu chamo de número esférico. Número de pares isolados lembra dos elétrons que estão no centro do átomo que não formaram ligação, que eu chamei também de elétrons não ligantes? Então, esses elétrons eu chamo eles de pares isolados. Tá? Então, vamos lá. Número esférico, 2. Sem pares isolados, a geometria molecular vai ser linear. Professor, dá um exemplo para a gente. Dou um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Vamos imaginar essa molécula aqui, ó. MgCl2. Quem que vai? Aqui tem um átomo central e tem ligantes, né? O átomo central, já vou logo dizendo para vocês que é um magnésio, que ele é do grupo 2, ou seja, ele tem a possibilidade de formar duas ligações. E o cloro é do grupo 7, ele tem a possibilidade de receber, né, uma ligação cada cloro. Como tem 2 cloros, então cada cloro recebe uma ligação. E aí, vamos observar aqui, ó, número esférico 2. O que significa? Que no átomo central, em volta do átomo central, perdão, vão ter duas ligações. Então, magnésio de um lado, magnésio, desculpa, no centro, com duas ligações. Olha, então, viu? Geometria linear. Não tem par isolado, tá vendo que não tem elétrons ali no centro? Então, sem pares isolados. Professor, tem que escrever os elétrons aqui do cloro, né? Tem que escrever, mas eles são pares isolados? Não, eles são pares do cloro. Antes de eu fazer a minha perguntinha, vamos olhar a tabelinha de baixo. Número esférico 3, sem pares isolados, o nome da geometria é trigonal plana ou triangular. Então vamos lá. Dá um exemplo? Dou um exemplo. Deixa eu colocar agora o BF3. Ou seja, o boro do grupo 3, o flúor do grupo 7. Ou seja, cada flúor vai receber um elétron em forma de ligação. Ou seja, para
Aí agora a gente observa o seguinte. Olha na tabelinha. Tá vendo que não tem elétrons? Se eu fosse desenhar essa estrutura bonitinha, vocês iriam desenhar para mim assim, ó. Flor, flor, flor. Você desenharia para mim desse jeitinho aqui. Só que eu falei para vocês que vamos agora seguir essa tabela. Se a gente vai seguir agora essa tabela, observa aqui, ó. Olha o jeito que vai ficar a geometria. Olha o jeito que vai ficar. Então, vamos obedecer a mesma coisa aqui. Deixa eu até mudar de cor para ficar melhor. Tcharam! BF3, a geometria do BF3, trigonal planar ou triangular. Então, a gente só vai obedecer a tabelinha, tá? E aí, percebam, por exemplo, aqui, ó, número esférico 4, número de pares isolados 1. Nós já fizemos isso antes, né? Que é a geometria da amônia. Deixa eu até desenhar ela aqui embaixo para vocês. O NH3. A gente já tinha desenhado isso. Por quê? Está falando que o número esférico é 4 com um par isolado. Ou seja, vão ter 3 ligantes em volta do átomo central, 3 átomos ligantes em volta do átomo central, e no átomo central, né, vai ter um par isolado, ou seja, um elétron. Se eu for mostrar isso para vocês, olha aqui, ó, a patinha da galinha. Nitrogênio no centro, formando 3 ligações com hidrogênio. E no nitrogênio, os 2 pares de elétrons. Qual a diferença para esse que tem 2 pares de elétron em cima para aquele último que você fez? Esse do boro, Isso. a diferença é o par de elétron. Só isso. O par de elétron que diferencia. Sem esse par de elétron, as ligações elas tendem a ficar o mais distantes possível uma das outras. Então essa é a diferença. Acho que é a principal diferença. E a única também. Na verdade tem outras, né? Mas para gente que no 9º ano não precisa. E aí, a tabelinha fica mais fácil de vocês enxergarem? Acho que sim. Sim? Então vamos lá. Ó, eu tinha selecionado aqui pra gente, deixa eu até apagar isso aqui. Eu tinha selecionado aqui pra gente vários exercícios. Acho que, se não me engano, são 30 exercícios. Mas eu não quero isso aqui de vocês hoje. O que eu vou querer de vocês hoje é somente e exclusivamente as estruturas desses 17. Professor, 17? Eu vou contar um negócio para vocês. Geometria é um trem que se você não fizer várias e várias e várias vezes, vocês não dão conta. Tá? Então eu vou postar agora para vocês essa listinha aqui. Só que vocês só vão fazer as estruturas, né, do número 1 ao 17. Detalhe, não precisa copiar o nome. Eu só quero que vocês desenhem a estrutura. Usem a tabela para ficar mais fácil para vocês. Tá? Quando eu vou querer isso? Eu vou querer o seguinte. Na segunda-feira,
uns minutinhos antes de vocês entrarem na aula, né? Uns minutinhos antes de começar a live, vocês vão me enviar o exercício, tá? Então, para contar como presença, eu vou ver quem me enviou e quem está presente. Porque a ideia é eu vou dar um tempo maior para vocês fazerem com calma, para vocês enxergarem o que está acontecendo, e aí, conforme o tempo for passando, a gente vai aumentando a quantidade assim, de exercícios, tá? Então, novamente, não tem a necessidade de vocês me entregarem nessa semana. Na segunda-feira, a aula de vocês é às 11h30, não é? Acho que sim. Isso, por volta das 11h20, 11h25, eu vou escrever lá. Vocês vão me enviar a atividade. A foto. Vocês podem até fazer antes de tirar a foto, mas vocês só vão me enviar uns minutinhos antes da aula, que é para eu abrir e ver quem me enviou. Tá? Melhor, nós temos um recreio às 9h30, né? Começa das 9h30 até as 9h50. Vocês vão me enviar nesse horário. Das 9h30 até as 9h50. Porque aí eu consigo contabilizar quem fez, né? Dúvidas no que vão fazer? Não. Não? Novamente, essa aula aqui eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouquinho, junto com a lista, para vocês poderem ir fazendo devagarzinho, tá? Não precisa me entregar essa atividade nessa semana. Vocês só vão me entregar essa atividade na segunda-feira, 9h30 da manhã. Vamos ver como é que vocês fazem. Lá, tudo pelo Forms. Ok? Deixa eu só pegar aqui o nome de quem eu não tinha feito chamada antes. Então, Arthur. Ah, Presente. Arthur. A Anny já tinha marcado? Já. O Guilherme. A Raíssa. Presente. O Thiago. A Júlia Oliveira. O Ítalo. Opa! O Carlos. A Verusca. Acho que a Gabriela tinha marcado presença. Tinha. Muito bem. Meninos, então, até segunda-feira. Bons estudos e se cuidem. Tchau. Tchau.